Recência, frequência e valor monetário. Trata-se de uma ferramenta de controle da carteira de cliente. Seu uso tem por objetivo algumas avaliações. Entre elas, podemos destacar aquela que diz há quanto tempo o cliente fez a última compra. Então, nesse caso, estamos falando de um cliente individual. Esse mesmo cliente, a partir desta última compra, quantas compras ele realizou nos últimos 12 meses antes daquela compra? E por último, qual foi o valor daquela compra? Recência vem de recent, e não há uma tradução clara no dicionário da língua portuguesa. Frequência, então, diz respeito a quantas vezes, enquanto recência diz quanto perto está da compra, frequência, quantas vezes comprou, e claro, o valor monetário trata-se de quanto é o valor monetário das diversas compras que ele realizou. Chamamos este estudo de RFV. Então, com o RFV é possível saber quais clientes devem receber maior atenção entre todos os clientes, como acompanhar quanto este cliente vai ganhando importância e qual é o critério para determinar essa importância. Qual cliente é mais importante? Decisão que você deverá tomar. Aquele que compra com uma determinada frequência ou aquele que acabou de comprar? Quais clientes estão deixando de comprar? Estão se afastando da recência. E por último, é possível, numa única planilha, identificar o status, então, da minha carteira de cliente? Esta é a ideia central do RFV. Ok. Com o RFV eu preciso tomar decisões. A primeira dela é como definir a recência. Então, para determinar grupos de recência, procure os intervalos que você quer analisar com a evolução da sua carteira. Você pode colocar diário, semanal, mensal, bimensal, trimestral, o que for. No entanto, você tem que determinar primeiro qual é o período que você vai analisar. No meu exemplo que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar com 12 meses, e quantos grupos cabem, então, nesses 12 meses. E no meu caso, eu trabalhei com 60 dias, ou seja, com 2 meses. Então, para o exemplo a seguir, a partir de uma carteira de clientes que compraram no dia anterior, então eu tenho que ter sempre com base a última informação que eu tenho da minha carteira. Compras do dia anterior, até aqueles que compraram pela última vez há 360 dias daquela data que eu estou tomando como base com a análise, ou seja, um ano para trás. O primeiro grupo determinado foram os clientes que compraram nos últimos 30 dias. Veja que nesse caso eu mudei, eu não estou falando grupos específicos, porque eu estou dando importância aos clientes que compram nos últimos 30 dias. Marquei então essa posição com a posição R1. Em seguida, coloquei clientes que compraram entre 31 e 60 dias. Também julguei que 30 dias seria um intervalo interessante para essa específica planilha, e esta posição ficou então identificada pelo código R2. O terceiro grupo, aí eu já espacei mais, não determinei 30 dias, e sim determinei 60 dias. Eu loquei ali aqueles clientes que compraram pela última vez entre 61 dias e 120 dias. Para esses clientes, eu marquei com o código R3. O quarto grupo foi aqueles que compraram entre 120
e 180 dias, que eu marquei com o código R4, e o último foi aqueles que compraram entre 181 dias e 360 dias. Então, aqui eu tenho 5 níveis de recência, marcado com R1, R2, R3, R4, R5. O mais importante desse grupo é o que está na posição R1, ou seja, compraram nos últimos 30 dias. Os mais problemáticos são aqueles clientes que compraram há mais de 6 meses atrás, 181 dias até 360 dias. De alguma maneira, eu posso supor que esses clientes nós estamos perdendo. Em seguida, vamos definir a frequência e também aqui vamos definir espaços. Para cada cliente analisado, será necessário também avaliar qual foi a frequência de suas compras, dentro também de um determinado período. Para o exemplo, foi considerado também um período de 12 meses a partir também da data da última compra. Então, nesse caso, os clientes foram agrupados da seguinte maneira. Clientes que compraram mais de 12 vezes no período dos últimos 12 meses, eu defini que esse grupo receberia o código F1. Ou seja, é um grupo de clientes que eu poderia dizer que repete constantemente vendas para o caso analisado. Em seguida, eu coloquei clientes que compraram entre 10 e 11 vezes no período dos últimos 12 meses. Para esse cliente, marquei com o código F2. Clientes que compraram de 6 a 9 vezes, 6 a 9 vezes, nos últimos 12 meses, eu considerei com o código F3, com o código F4, aqueles que compraram de 2 a 5 vezes nos últimos 12 meses. Esse foi o código F4 e o código F5. São clientes que compraram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, aí eu defini o código F5. É importante ressaltar que quando você faz essa análise, a cobertura de tempo não são só 12 meses, são 24 meses. Isso ocorre porque, lembra-se que eu vou da data da última compra até há 12 meses atrás, 360 dias, olhando aquela data, 360 dias mais para trás. Então, forma aí o grupo de 12 meses a mais da última compra, portanto, a cobertura chega a 24 meses. Muito bem, e a última letra é o V, de valor. Esse valor você pode estudar cruzando a somatória entre recência e frequência nos seus diversos grupos, ou seja, some e tem a média do que deu no grupo chamado R1F1, R1F2, R1F3, R1F4 e assim por diante. É importante que você lembre-se que você tem em cada um dos quadrantes uma quantidade de clientes que tem uma quantidade de valores. Então você pode gravar lá na ficha do cliente, em cada um dos clientes, qual R e qual F ele estava naquele específico dia, ou seja, para os vendedores que trabalham com o smartphone na mão, ele tem diariamente a posição de como está indo esse cliente. Ainda nesta fase do estudo, se você desejar sofisticar, você pode ter uma terceira dimensão, que seria o V em cada uma dessas posições, ou seja, cada um dos clientes realizou um número de compras dentro de cada célula
recência e valor no período analisado. Então, é possível você calcular o valor médio de cada compra, então você vai ter o valor V1, V2, V3, V4 e V5, que pode ser somado com a posição RF, formando assim um gráfico tridimensional, um pouco mais complicado para ver do que a planilha que eu vou mostrar agora para vocês. Então, olha que essa planilha aqui, eu tenho na dimensão horizontal as dimensões de recência, começando com R1 dos últimos 30 dias, indo até a recência R5, que são compras de 180 dias a 360 dias. Na coluna vertical, na dimensão vertical, eu tenho a frequência em 12 meses, começando com F1, que são as compras 12 vezes nos últimos 12 meses, indo até F5, que comprou uma única vez nos últimos 12 meses. E aí você pode ver que você tem uma construção de planilha com números que dão um número de cliente, e eu trabalhei com o valor total em R$ 1.000, apenas para facilitar a leitura. Então você vê, quando você vê ali, por exemplo, 2,8 reais, veja, por favor, R$ 2.800 foi o valor da compra. O importante que a gente considere quando você tem essa planilha é o que você vai fazer com ela. Então, o ideal aqui, com análise e ação, deve se concentrar em fazer com que a carteira tenha um movimento na direção R5 para R1 e F5 para F1, ou seja, cada vez mais próxima à última compra, cada vez mais compra nos últimos 12 meses. Isso, consequentemente, você vai levando a clientes terem compras repetidas nos últimos 30 dias. Evidentemente que isso aqui vai tendo um movimento, mas também você pode olhar ao contrário. Clientes podem estar se afastando, podem estar indo da recência 1 para a recência 5 a cada relatório que você vai fazendo, assim como da frequência 1 para a frequência 5, conforme o relatório. Então você precisa tomar cuidado, e aqui a sua vamos dizer, sua maior gestão. O que eu recomendo é que você faça relatórios periódicos, provavelmente mensal, onde você vai indicar os movimentos positivos e negativos, ou seja, clientes que estavam na posição R5 passaram para R4, de R4 para R3, R3 para R2, R2 para R1. E mesma coisa a frequência, F5 para F4, F4 para F3, F3 para F2, F2 para F1. O contrário é o lugar de alerta. Clientes que estão saindo de R1 para R2, no exemplo 30 dias, quer dizer que fizeram a última compra há mais de 30 dias. Está no bloco de 31 dias a 60 dias. Opa! Esse cliente está começando a virar problema. E se ele saiu da posição F1 para F2, é a mesma coisa. Ele que comprava 12 vezes, opa, parou de comprar uma vez. Então, é possível você fazer todos os movimentos, e é possível, a cada uma desses movimentos negativos, você vai lá e põe o dedo naquele cliente, e naquele cliente você tem que ter um plano de ação para poder voltar a fazer uma ascensão positiva dentro do gráfico de recência, frequência e valor monetário. Tive experiência pessoal com isso, com muito sucesso. Esta é uma ferramenta ideal para quem tem clientes com compras repetidas, ou seja, compra periódicos, produtos de consumo de massa, por exemplo, reposição de matérias-primas para a indústria, serviços continuados, produtos e serviços que você tem obrigatoriamente que acompanhar
o que ocorre com a sua carteira de clientes. O uso desse instrumento, tenho certeza, vai ajudar muito a aumentar os seus resultados na carteira como um todo e poderá te dar uma fotografia periódica de como anda essa carteira. Faça bom uso dessa ferramenta.